libertar-se para sempre da matéria densa. Não precisam de outra forma. Lê-se no Evangelho de Filipe, porque têm a contemplação e compreendem por introvisão. Na costura de todo esse longuíssimo processo de retorno à luz originária, percebe-se o fio dourado das sucessivas reencarnações depuradoras. A luz se junta à luz maior quando consegue livrar-se das sombras que envolvem, não por um passe de mágica ou por uma redenção vicária, mas pelo conhecimento e o amor, tenazmente perseguidos e muito trabalhados. 11. Docetismo, antigo e inútil debate. A rejeição pela matéria, sempre considerada como penitenciária do espírito, é aspecto que não deve ser esquecido na avaliação da doutrina agnóstica, em vista da obsessiva influência nela exercida. É preciso admitir que eles tinham alguma razão no santo horror à matéria, tão criativa na invenção de artimanhas e mordomias, a fim de que o espírito gostasse da prisão e se deixasse esquecer nela por um tempo dilatado, que somente em milênios de milênios poderia ser medido. Os seres ilíquos, materiais ou carnais eram não apenas a esmagadora maioria, mas também os que por mais tempo se demoravam acoplados à matéria densa, hipnotizados a seus atrativos e artifícios. Acostumados e bem adaptados a ela, assim que eram forçados a abandonar o corpo desgastado ou destruído por algum acidente, ansiavam por voltar logo à carne, em outro corpo, outra vida, outra temporada, a repetir as experiências de seu agrado. Não é difícil, portanto, entender por que eram maioria e, consequentemente, os que mais se reproduziam biologicamente, a fim de manter acelerado o ritmo da reciclagem. Uma visão retrospectiva, por outro lado, nos levaria à informação de que estavam esses espíritos há um tempo longo demais na matéria, desde imemoriais experimentações da natureza com o que Bergson chama de pensar a matéria. Só isso conheciam, só disso gostavam, só isso sabiam fazer, sempre contidos nas exíguas limitações do espaço mental concedido e que ninguém se esforçava por expandir. O processo evolutivo é lento, sem recuos, mas pontilhado de pausas e com tímidos avanços. Pouco a pouco, contudo, iam os carnais atravessando as fronteiras para o universo menos sombrio dos psíquicos, onde começava a luta para fazer brilhar a luz que traziam sob espessa camada de materialidade. Consolidada a programação do instinto, começava o psiquismo a emitir seus primeiros sinais ainda incertos, e a buscar-se através da forma, como escreveu Teilhard de Chardin. A partir de certo momento, já mais avançados no território reservado aos psíquicos, começavam os recém-chegados a experimentar uma vaga saudade de Deus, mas ainda sem saberem ao certo o que seria aquela sensação. Somente muitos milênios e inúmeras vidas depois passariam a trilhar as primeiras picadas no território dos pneumáticos, onde intensificavam os esforços para desvencilhar-se dos laços que ainda os prendiam à matéria e às sensações que ela podia proporcionar. Pelo menos começavam a perceber os engodos e artifícios criados para embaraçar-lhes os passos. A essa altura, a matéria bruta não era mais amiga incondicional ou sequer aliada confiável, mas adversária sutil ante a qual era preciso estar sempre em estado de alerta e desconfiança a fim de não se deixar enredar novamente nas suas malhas e retardar ainda mais o ansiado momento da reunificação com o todo. Daí, as inúmeras advertências. Era preciso, por exemplo, desconfiar da mulher, sempre pronta a gerar novos corpos materiais e, por extensão, acautelar-se quanto à prática sexual que resultava no aprisionamento de outros espíritos na carne. Melhor era manter-se no celibato o homem e virgem a mulher. Casar era melhor do que abrasar, mas não a opção ideal. O casamento era como que teoricamente permitido, mas não estimulado. A prática do sexo extraconjugal impensável, suscetível de punição rigorosa, especialmente para a mulher, numa sociedade organizada pelos homens e para os homens. Veio, certa vez, ao nosso grupo mediúnico, um espírito que,
Em tempos outros, fora juízo condenar uma mulher por adultério, mas, de alguma forma, que não pude compreender de início, o episódio ainda incomodava sua consciência, cerca de 2 milênios e muitas vidas depois. Acabamos descobrindo que ele não fora apenas o juiz, mas o próprio adúltero, ao induzir a pobre mulher a ceder aos seus avanços. Questionado a respeito dessa duplicidade, ele respondeu que se limitara a aplicar a lei. Bem, disse-lhe eu, mas o adultério somente pode ser cometido a dois. Sem se perturbar, ele retrucou que a lei condenava a adúltera, destacando bem essas palavras. Seja como for, a prática do sexo, no entender dos gnósticos, retardava a marcha do espírito no seu retorno a Deus, de vez que contribuía para manter a polarização, a dualidade e, portanto, a separação, quando o ideal era que a criatura conseguisse restabelecer seu equilíbrio de origem. Daí, talvez, tantas referências à androgenia no complexo documento sobre a origem do mundo, que não deixa de alertar para as inconveniências da matéria densa, ao ensinar que o corpo moldado tornou-se uma barreira para a luz dentro desse contexto de rejeição à matéria à medida em que prosseguiam e se ampliavam as especulações filosóficas e teológicas no seio do gnosticismo, como também no cristianismo ortodoxo. Não é de admirar-se que começassem a surgir reflexões sobre a interação do Cristo com o plano material. Em outras palavras, estaria o Cristo, o Logos, também submetido às mesmas leis aplicáveis aos demais seres humanos na construção de seu corpo. Ainda de outra maneira, teria o Cristo um corpo físico material, carnal, ou teria ele próprio elaborado seu veículo de manifestação terrena de maneira transcendental para livrar-se de um envolvimento que poria o paredão da matéria entre seu espírito e o mundo. Como ser divinizado, dado que participava do pensamento e da vontade de Deus? Como poderia Cristo, como escreve MacGregor, permitir-se contaminar pela matéria, se a matéria era intrinsecamente maligna? MacGregor lembra que a doutrina docetista alarmou a muitos, na igreja primitiva, bem antes da exacerbação do choque entre cristãos e gnósticos. Um dos primeiros e dos mais alarmados foi Inácio de Antioquia, 35 a 107. Que combateu com veemência os docetistas, não propriamente gnósticos, aos quais chamou de ateus e descrentes, ao ensinarem que o Cristo sofrera apenas em aparência, dado que seu corpo era também aparente. Estava criada a controvérsia que, a espaços mais ou menos amplos, agitou os meios cristãos não apenas no seio da própria igreja, suscitada por seitas ou grupos paralelos como os cátaros, e até no meio espírita brasileiro. Os papiros de Nag Hammadi oferecem uma amostragem dessa inútil controvérsia. O Apocalipse de Pedro, por exemplo, é documento francamente docetista. Mais uma vez manifestado a Pedro, o Cristo teria explicado que o Jesus vivo sentia-se alegre e sorridente na cruz, ao passo que os cravos eram pregados na parte carnal, espécie de substituto entregue à vergonha. Alguém que tinha a sua aparência. Mais adiante, reiteraria a observação de que o corpo era o substituto. Mas o que eles libertaram foi meu corpo incorpóreo. Eu sou, porém, o espírito intelectual cheio de luz radiante. A carta de Pedro a Filipe não é explícita com relação ao assunto, limitando-se a referências ao tempo em que o Cristo esteve no corpo ou do próprio Cristo ao declarar: fui mandado descer ao corpo. Em outro documento, infelizmente bastante mutilado, sob o título Melquisedeque, o tom é claramente antidocético, como observa Bergera Persson, na sua introdução, que prossegue: o corpo, a carne e os sofrimentos de Jesus Cristo são, na verdade, reais. Curiosamente, Melquisedeque é aparentemente identificado como sendo o próprio Cristo, obviamente em outra existência, envolvida esta em mistérios, mas com satisfatórios apoios históricos. Em frases inequívocas, a entidade alerta seus ouvintes quanto aos que viria mais tarde dizer que
Ele é não gerado, a gênere, apesar de ter sido gerado, que ele não come apesar de comer, que não bebe, apesar de beber, que é incircunciso apesar de ter sido circuncidado, que ele é não carnal apesar de ter vindo para a carne, que não veio para o sofrimento, apesar de ter vindo para o sofrimento, que não se levantou de entre os mortos, apesar de que se levantou de entre os mortos. É também não docetista a postura do tratado tripartite segundo o qual o Cristo não apenas veio para a carne, mas anunciou sua própria vinda à terra através dos profetas, ainda que nenhum deles fosse capaz de dizer quando ele viria e quem o geraria, mas que seria gerado e sofreria, tendo recebido sua carne do Logos eterno. Pouco adiante, no estilo dos velhos textos, o autor volta à ideia nuclear da sua exposição nesse módulo, para dizer: não apenas ele tomou para si a morte daqueles que pretendia salvar, como aceitou a pequenez deles para os quais ele havia descido, quando eles jejuavam em corpo e alma. Ele assim fez porque deixou-se conceber e nascer como um infante, em corpo e alma. O autor informa, portanto, que o Cristo não desejou privilégios nem se valeu de recursos excepcionais para realizar sua missão redentora, assumindo em todas as suas implicações a condição humana, desde o processo biológico da geração de um corpo físico, embora preservando sua elevada condição espiritual. O Salvador, prossegue a exposição, mais adiante, era a imagem corporal do unitário. Ele é a totalidade em forma humana. Sua tarefa começou, portanto, entre os homens que estavam na carne, com a adoção da redenção, mas também de seu amor, ele o Filho que se encarnou. Também o testemunho da verdade é não docetista, sendo Cristo reconhecido como aquele que tomou a carne, nascendo de uma virgem para o mundo. Em protenoia trimórfica, texto de difícil acesso, a entidade manifestada identifica-se com Logos, o Verbo, que habita o silêncio inefável e parece indicar que por mais de uma vez teria estado entre as criaturas humanas, ainda que não necessariamente pelo processo do nascimento. Pelo que posso depreender, da primeira vez, revelou-se em silêncio, ou seja, pelo pensamento. É que, oculta no pensamento, vive a luz e foi esta luz que se revelou pela primeira vez. Em seguida, o Logos teria se revelado pelo som de sua voz. Entendia o misticismo antigo, e isso está preservado no gnosticismo que Deus, como vimos, é silêncio e imutabilidade, e que falando, cria. Não é difícil buscar alguns fundamentos dessa ideia, que se oculta atrás de símbolos e chaves que se perderam, mas que podem ser entrevistas, intuídas ou adivinhadas. É o verbo, logos, palavra, que expressa a ação de qualquer sentença. Não há pensamento completo formulado que não contenha verbo, o indicativo por excelência da ação. A sentença pode abrir mão de tudo mais e até deixar de explicitar o sujeito e objeto da ação, mas não o verbo, se é que deseja expressar alguma forma de ação. Basta dizer, por exemplo, escrevo. O sujeito está oculto e o objeto não declarado, mas o ato de escrever está caracterizado. Ensina a entidade em protenoia trimórfica, a segunda vez eu vim pelo som de minha voz. Dei forma àqueles que tomaram forma até a consumação deles. Ou seja, a ação de criar as formas resultou de um ato de vontade concretizado no verbo. Na terceira vez, o Cristo se revelou como o verbo, na semelhança de suas formas, ou seja, tomou forma humana. Usei a roupagem de todos e escondi-me entre eles e eles não souberam de quem vinha o meu poder. Como se pode verificar, portanto, docetismo e antidocetismo vem mantendo longa e inglória a batalha de palavras que nada tem a ver com a mensagem de Jesus e nada acrescenta a ela, senão as turvas tonalidades da polêmica, da qual cada um dos debatedores se serve para exibir suas erudições e vaidades. Parte 2. O Evangelho de Tomé. 1. Quem é Tomé? Conforme temos observado,
O Evangelho de Tomé constitui um dos mais importantes documentos do histórico achado de Nag Hammadi. Antes de examiná-lo mais de perto, contudo, torna-se necessário estudar com maior atenção os informes de que dispomos a respeito do próprio Tomé, admitindo-se, preliminarmente, como autêntica a sua autoria para aquele texto. Mas não é tão fácil como pode parecer desenhar-se com a desejável nitidez o perfil das personalidades envolvidas no grande drama do cristianismo nascente. No caso dos parentes de Jesus, houve deliberada a intenção de criar uma atmosfera de mistério, como se não fosse do melhor interesse dos que assim decidiram caracterizar certos protagonistas e deixar à mostra vinculações pessoais entre eles. Uma consulta aos evangelhos canônicos e Atos dos Apóstolos revela que, ressalvadas duas discrepâncias, 10 nomes aparecem regularmente em todas as listas dos apóstolos. Tomé é um deles. Mesmo João, que não reproduz a lista, esclarece, 20,28, que Tomé faz parte dos 12. Ainda que aparentemente irrelevantes, as discrepâncias merecem atenção. Um dos apóstolos figura como Simão, ou Simeão, o cananeu, em Mateus 10,2-4, e em Marcos 3,1619, e como Simão, o Zelote, em Lucas 6,14, e em Atos 1,13. Embora Enoque não pareça disposto a definir a questão, trata-se, ao que tudo indica, da mesma pessoa, uma vez que recolhemos na britânica, Verbete Apóstolis, a informação de que o termo cananeu equivale ao aramaico zelote. O que ocorre, portanto, é que Lucas transplanta a palavra para o grego, no qual escreveu, ao passo que os dois primeiros evangelistas utilizaram-se do termo aramaico. Previne ainda o autor do verbete da britânica que o explicativo não deve ser tomado em seu sentido político. O termo quer dizer apenas que Simão era um zeloso cumpridor da lei judaica, não um ativista empenhado em desestabilizar o domínio romano. Acrescenta o informe que esse Simão não deve, igualmente, ser tomado como um dos irmãos de Jesus mencionados em Mateus 13,55. Aquele que sucedeu a Tiago como bispo de Jerusalém. Seja como for, a história pessoal desse Simão é bastante obscura e envolta em lendas. E prossegue. Se ele for identificado como Simão, ou Simeão, o irmão do Senhor, então foi ele que liderou a igreja de volta a Jerusalém. Após a permanência em Peleia dirigiu, como bispo, até o seu martírio no ano 107. Há dúvidas quanto a essa data. Para viver até essa época, Simão teria 120 anos de idade, o que é pouco provável. Convém acrescentar em proveito dos que não estejam familiarizados com esse período que a ala mais conservadora, que entendia o cristianismo como seita judaica, os ebionitas, refugiara-se na Pérea para escapar às pressões que sofriam em Jerusalém. Eusébio nos diz que esse Simeão não era irmão de Jesus e sim seu primo, filho do Clopas mencionado na narrativa evangélica. A referência lembrada está em João 19,25, que identifica como Maria, mulher de Clopas, uma das pessoas que permaneceram perto da cruz em que Jesus era martirizado. Buscando ainda mais longe, lemos em Enoque que, segundo Egesipo, esse Clopas era irmão de José, o carpinteiro e, em consequência, tio de Jesus. Simeão era, portanto, primo de Jesus e de Tiago, sobre o qual temos algo a dizer daqui a pouco. Já outra discrepância oferece margem para mais amplas especulações. O apóstolo que figura como Lebeu no texto ocidental de Mateus 10,3, e Tadeu, em Marcos, é Judas, filho de Tiago, em Lucas, embora não se encontre a palavra filho na Bíblia de Jerusalém. Declara esta, em nota, que a expressão Judas de Tiago pode ser tomada como filho ou como irmão, mas acrescenta prudentemente que esse Tiago não deve ser confundido com o irmão de Jesus do mesmo nome. Parece com isso, admitir que Jesus tenha tido irmãos,
Mas a ideia é rejeitada a Lures, em mais de uma oportunidade, com a óbvia intenção de preservar o dogma do nascimento virginal. Eusébio coloca entre os 70 e conta uma história a seu respeito, segundo a qual, após a ressurreição e ascensão de Jesus, Tomé, um dos 12 apóstolos, impulsionado pela inspiração, enviou Tadeu, integrante da lista dos 70 discípulos, a Edessa, como pregador evangelista. Em nota ao pé de página 66 do livro de Eusébio, os editores lembram que o único Tadeu na Bíblia era um dos 12, chamado por Lucas de Judas filho de Tiago e por Mateus e Marcos como Tadeu, segundo os melhores manuscritos, e Lebeu, segundo outros. Encontramos, por conseguinte, uma variação sobre Simeão, o cananeu ou Zelote, e uma considerável turbulência à volta de Tadeu. Para uma só pessoa, atribui-se a ele um número surpreendente de nomes: Lebeu, Tadeu, Judas e Dídimo, ao mesmo tempo em que é vinculado por algum laço de parentesco, filho ou irmão, a Tiago que, por sua vez, é tido como filho de Alfeu. A introdução de Tiago, no esquema, traz complexidades adicionais. Quem seria esse Tiago? Mesmo ao risco de certa redundância, vejamos de perto a estrutura do grupo dos 12. Mateus relaciona os apóstolos em 6 pares de 2, destacando 2 duplas de irmãos, Pedro e seu irmão André, Tiago de Zebedeu e seu irmão João. O outro Tiago é identificado como de Alfeu. Em Marcos, João é chamado irmão de Tiago e este, filho de Zebedeu. Não há referência específica à irmandade de André e Pedro. Creio que por esta relação ser por demais conhecida do público leitor visado por Marcos, dado que seu evangelho é o de Pedro, a quem servia de intérprete. O outro Tiago é também o de Alfeu, como em Mateus. Lucas menciona André como irmão de Pedro, repete a expressão Tiago de Alfeu, mas em lugar de Tadeu, como em Mateus e Marcos, apresenta Judas de Tiago, sem definir o vínculo de parentesco. Há um consenso entre os estudiosos no sentido de que se trata de irmão de Tiago e não de filho. Embora a corrente ortodoxa prefira continuar protegendo o dogma do nascimento virginal de Jesus, o próprio Judas se declara irmão de Tiago, na epístola que lhe é atribuída. Quadro idêntico ao do terceiro evangelho consta do Atos dos Apóstolos, mesmo porque o autor originário deles é o mesmo, Lucas. João 14,22, observa que esse Judas, tão envolvido com Tiago, é o Dídimo, gêmeo, e não o Iscariotes. Com o que introduz nova complicação, revelando uma vinculação de parentesco com alguém, de quem seria irmão gêmeo. Voltaremos ao problema mais adiante. Há, portanto, 2 Tiagos, um tido por filho de Zebedeu e outro como filho de Alfeu, mas isso nos leva a outra pergunta: quem é Alfeu? O Evangelho de Pedro, um dos inúmeros apócrifos, menciona um Alfeu que seria pai de Levi, aquele que, no seu dizer, Jesus convidou quando ainda trabalhava na alfândega. Trata-se, obviamente, de Mateus, que, como se sabe, era um publicano, isto é, funcionário a serviço do governo romano, como coletor de impostos. Se Alfeu é o mesmo citado nos livros canônicos como pai de Tiago, então Mateus seria irmão desse último, o que não parece correto. Ainda num encalço de explicação para esse mistério, vamos encontrar em Eneque importante chave. Conta ele que, contestando a postura oficial da Igreja, Euvídio revigorou a antiga opinião de que os discípulos identificados como irmãos de Jesus eram exatamente o que diziam os textos, irmãos de verdade e não primos, como se queria fazer crer. Jerônimo introduziu a teoria, escreve Eneque, de que os apóstolos Tiago e Judas de Tiago eram filhos de Alfeu, casado com Maria de Clopas, irmã da mãe de Jesus. O que leva a uma identificação improvável de Clopas com Alfeu, cujo nome, aliás, nem figura em Eusébio. Sem meias palavras, Eneque considera isso uma construção dúbia,
mas que mereceu entusiástica aprovação e se tornou a postura dominante na igreja. Não deixa de acrescentar que antes de Jerônimo, uma nítida distinção costumava ser feita entre Tiago, irmão de Jesus, e os apóstolos. Em suma, para apagar os traços documentais de uma indesejável vinculação de parentesco, ou melhor, de irmandade entre Jesus, Tiago e Tadeu, Jerônimo criou ou adaptou uma personagem de nome Alfeu, como sendo o pai desses discípulos, resultantes de seu casamento com Maria, irmã da mãe de Jesus. Ora, não encontramos em Eusébio, como já vimos, qualquer identidade entre Clopas e Alfeu que, a crer-se na teoria de Jerônimo, seriam a mesma pessoa. Loise acha pouco provável que duas irmãs, a mãe de Jesus e a mulher de Clopas, tivessem o mesmo nome e, podemos acrescentar, um conjunto de 4 filhos com nomes também idênticos: Tiago, Simeão, José e Judas. Nesse mesmo trecho, Loise rejeita como não menos gratuita a alegada identificação entre Clopas, irmão de José, como está em Gesipo, através de Eusébio, e Alfeu, pai do apóstolo Tiago Menor, um dos primos de Jesus. Ora, se Tiago é irmão de Judas e também de Jesus, como está bem documentado nos textos canônicos, então o pai deles é José e não Alfeu. Nesse caso, não restaria como alternativa senão a hipótese de que o nome de José tenha sido substituído pelo de Alfeu. O que seria coerente com a clara intenção de apagar os traços que pudessem evidenciar as vinculações de Jesus com sua família, que ficou reduzida, para fins mais teológicos do que históricos, a Maria e José. Em verdade, porém, há outros Tiagos no contexto apostolar. Vamos colocá-los todos em ordem, numa só lista. 1. Tiago, filho de Zebedeu. 2. Tiago, filho de Alfeu. 3. Tiago, o menor, personalidade praticamente desconhecida. 4. Tiago, irmão de Judas. 5. Tiago, irmão de Jesus. Apesar de ser este nome bastante popular, corresponde a Jacobus, em grego, Jacó, a lista parece conter pelo menos uma superposição, talvez duas. Na tentativa de descobrir a qual dos Tiagos Judas estaria ligado pelos laços de parentesco, Eneque informa, com apoio em Clemente de Alexandria, que Tiago figura entre os apóstolos contemplados com os ensinamentos da tradição secreta, sendo difícil decidir, à vista das sumárias informações, no entanto, se esse Tiago é o filho de Zebedeu, ou o irmão do Senhor. Mas, levando-se em conta o apócrifo de Tiago, também da biblioteca de Nag Hammadi, trata-se mesmo do irmão de Jesus, tendo em vista o papel desempenhado pelo irmão do Senhor na tradição judeu-cristã. Que esse papel tenha sido dos mais relevantes, não há dúvida. Mas para a correta avaliação das questões sob exame seria necessário conhecer-se com razoável margem de confiabilidade quando ele resolveu aderir às ideias de seu irmão, a ponto de assumir não apenas uma postura doutrinária, mas integrar-se no movimento em si. Ao que tudo indica, os documentos primitivos continham informações suficientes ao esclarecimento do assunto. Mas um clima de mistério e segredo criou-se posteriormente em torno da família de Jesus, de vez que os dogmas do nascimento virginal e da unigenitura tornaram-se vitais, no entender dos teóricos de então, a formulação da teologia cristã. Isso fazia parte do projeto global da divinização de Jesus e sua incorporação à Trindade. A despeito dessa atmosfera de secretismo que tudo fez para empurrar para os bastidores os parentes de Jesus e, se possível, apagar os vestígios de tais vinculações, não se conseguiu evitar que um dos Tiagos ficasse claramente identificado como irmão de Jesus, mesmo porque ele emerge com força que não pode ser ignorada dentro do movimento, após a morte do Mestre. A formal adesão de Tiago teria sido recente ou vinha ele já fazendo parte do corpo apostolar desde algum tempo,
quando Jesus ainda vivia entre eles. Conta Eusébio que, após a morte do Senhor, os apóstolos escolheram Matias para substituir Judas Iscariotes, recompondo, assim, o grupo dos 12. A questão seguinte consistia em decidir quem assumiria a liderança do grupo. Eusébio socorre-se de Clemente para informar que, após a ascensão, Pedro, Tiago, o outro, o de Zebedeu, e João não cogitaram de pleitear posições de destaque simplesmente porque Jesus os havia distinguido de maneira especial na sua preferência. Optaram por Tiago, o justo, para o cargo de bispo de Jerusalém. Àquela altura ninguém cogitava de estabelecer um bispado em Roma, muito menos com autoridade sobre os demais, pelo mundo afora. A cabeça da igreja nascente, ou mais precisamente, do movimento emergente, ficava plantada em Jerusalém, confiada a responsabilidade de Tiago, o justo, irmão de Jesus. Alguns autores mencionam até uma tendência dinástica nesse processo. Daí em diante é quem decide sobre os rumos do movimento, como se pode observar do autorizado depoimento de Paulo, nas suas epístolas. Quando se coloca a grave questão de pregar-se ou não o evangelho aos gentios, Paulo e Barnabé vão a Jerusalém, em busca de uma decisão, que cabe claramente a Tiago, secundado por Pedro e João. E novamente estamos falando de Tiago, o justo, irmão de Jesus e não do filho de Zebedeu. O apelido ganhara ele pela estrita observância à lei judaica. Para ele, o movimento suscitado em torno das ideias de seu irmão só poderia ser entendido e sustentado como seita judaica. Tanto foi assim que impôs como pré-condição ao entendimento com Paulo e Barnabé a circuncisão de Tito, formalidade indispensável à admissão deste ao judaísmo. Paulo reagiu como pôde, mas teve de ceder, se é que pretendia mesmo a desejada autorização para pregar aos gentios, e disso ele não abria mão. Ao cabo dessas penosas e difíceis negociações, concluiu ele vitorioso. E conhecendo a graça a mim concedida, Tiago, Cefas e João, tido como colunas, estenderam-nos a mão, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Nós pregaríamos aos gentios e eles para a circuncisão aos judeus. Gal 2,9. Clemente acrescenta que Tiago, o justo, João e Pedro receberam de Jesus, depois da ressurreição, conhecimento superior, que teriam transmitido aos outros apóstolos e estes aos 70, um dos quais era Barnabé. Para que não fique dúvida, insiste Clemente nos seguintes termos: havia 2 Tiagos, um justo, que foi tirado do parapeito e batido com um pau até morrer, e outro Tiago, que foi decapitado. Mais adiante, em seu livro, Eusébio recorre a uma longa citação colhida em Hegesipo para documentar a posição de Tiago. Encontramos suas observações e a transcrição no capítulo intitulado Martírio de Tiago, o irmão do Senhor. Segundo Hegesipo, o controle da igreja passou aos apóstolos, juntamente com o irmão do Senhor, Tiago, chamado justo, do que parece ilícito depreender-se que Tiago não era um dos 12. Acrescenta Hegesipo que havia muitos Tiagos, sendo que este estava santificado desde o nascimento, não ingeria bebidas alcoólicas, não comia alimento de origem animal, nunca uma navalha tocou sua cabeça, não usava óleo para untar-se e não tomava banho. Somente ele era autorizado a penetrar no lugar sagrado do templo, não no Santo dos Santos, exclusivo do sumo sacerdote, ainda porque só se vestia de tecidos de linho, sem um fio sequer de lã. Orava tanto, de joelhos, que sua pele nesses locais tornou-se dura e áspera como a de um camelo. Era, pois, figura venerável, devotado à mais severa ortodoxia judaica. Foi sacrificado porque, ao ser publicamente questionado acerca de Jesus, respondeu com bravura: por que me questionais a respeito do Filho do Homem? Digo-vos, ele está sentado nos céus à direita do grande poder e voltará sobre as nuvens do céu. Foi bastante para ser trucidado. A esse Tiago, o justo,
primeiro bispo de Jerusalém, é que o sucedeu Simeão, filho de Clopas, tio de Jesus, como já vimos, também martirizado. A propósito, Eusébio menciona 13 bispos em Jerusalém, a começar por Tiago, o justo, em 106 até Judas, em 135, quando Adriano baniu os judeus de Jerusalém, pondo fim ao ciclo dos bispos da circuncisão. Somente depois da opção política por Roma como centro das decisões da Igreja é que a figura de Tiago começa a passar por um processo de esmaecimento, enquanto a de Pedro é exaltada. Implantada a hegemonia do bispado de Roma, os textos foram reescritos com o objetivo de documentar para os pósteros a nova realidade política cristalizada no conceito do papado. Mais uma vez, somos levados a crer que não teria sido ele um dos 12, se considerarmos a observação de Mateus 13,55 a 56. Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs, não vivem todas entre nós? Ao tempo da ida de Jesus a Nazaré, quando já acompanhado pelos apóstolos, o texto sugere que seus irmãos e suas irmãs ainda estavam por ali e eram de todos conhecidos, o que parece indicar que Tiago e Judas ainda não o seguiam, pelo menos regularmente. Nem sempre, contudo, em delicadas questões como essa, o texto pode ser tomado como verdade incontestável. Em primeiro lugar, temos na lista oficial de apóstolos um Judas, que não é o Iscariotes, e é tido como Dídimo, irmão gêmeo, e também irmão de Tiago. Este, por sua vez, seria, supostamente, filho de um Alfeu, incertamente identificado com Clopas e, neste caso, o texto deveria dizer que Tiago seria filho de Clopas e não de Alfeu. Parece admissível concluir-se à base de tais especulações, que Judas Tadeu Dídimo é irmão de Tiago, que seria mais tarde conhecido como Justo, que, por sua vez, é irmão de Jesus. Será o Tiago chamado o menor? Pouco provável. Referindo-se ao fato de que os irmãos de Jesus eram casados, como se observa em Cor 9,5, Eneque acrescenta que, segundo uma tradição mais tardia, na verdade ele emprega a palavra lenda, os dois mais velhos casaram-se ao tempo em que ainda vivia José, o pai. A ser isso verdadeiro, Judas Tadeu seria gêmeo de Tiago e não de Jesus. Ou, segunda hipótese, a lista final dos apóstolos somente teria sido elaborada para figurar nos registros evangélicos depois que Tiago, o justo, e Tadeu passaram a participar ativamente do movimento cristão nascente. Com a ressalva, neste caso, de que, segundo a tradição, Judas, Tadeu já integrava anteriormente o grupo dos 70. Acho pouco provável, contudo, que Tiago, o justo, tenha aderido às ideias de Jesus logo de início e integrado o corpo apostólico dos 12 ou mesmo dos 70. O rigor de sua fidelidade às práticas tradicionais judaicas contraindicam a acolhida dessa hipótese, a não ser que somente mais tarde houvesse ele adotado tais práticas, o que também parece improvável, dado que ele é tido como intransigente e inflexível judeu ortodoxo desde o princípio de sua existência. Não iria abrir mão de seu modo de ser e ver as coisas para seguir seu irmão, que, embora respeitoso perante a lei e certas práticas, condenava explicitamente outras consideradas intocáveis como o sabá ou a convivência com pecadores e publicanos, bem como condenava com veemência o pensar e agir dos fariseus e escribas de seu tempo. Não. Esse não era ambiente que Tiago, o justo, pudesse adotar como seu. Seja como for, é convincente o testemunho de que os irmãos de Jesus não acreditavam nele, como se lê em João 7,3 a 5. Houve até uma tentativa de levá-lo de volta para a tranquilidade e segurança do lar, em Nazaré, ou Cafarnaum, por acreditarem, a mãe e os irmãos, que ele não estaria bem das faculdades mentais. É também evidente que essa atitude,
senão de hostilidade, pelo menos de incompreensão acerca do irmão mais velho, tenha sofrido radical reversão logo após a morte de Jesus, dado que são convincentes as referências à participação da mãe, dos irmãos e demais parentes dele nas tarefas do cristianismo nascente. Bem, após esta longa e complexa digressão, temos de voltar a Tomé, para enfrentar outras dificuldades. Isso porque o autor do Evangelho de Tomé anuncia que o que se vai ler são as palavras secretas de Jesus, o vivo, escritas por Dídimo Judas Tomé. Poesch informa que Dídimos, em grego, corresponde a Talma, Tomé, em siríaco e Tom, em hebraico, ou seja, gêmeo. Do que resulta ser esse texto atribuído a uma pessoa conhecida como Gêmeo Judas Gêmeo, ou, ainda, Gêmeo Judas, o gêmeo. Essa incongruência gramatical serve a Poesch para afirmar que Dídimo e Tomé são apelidos de uma só pessoa por nome Judas que, aliás, consta como carpinteiro de profissão nos Atos de Tomé. Do que se depreende que o evangelho que adquiriu em si merecido status histórico e que vem suscitando tantas especulações não é de Tomé, mas de Judas, ou, mais especificamente, é um texto de autoria de Judas, o gêmeo, ao qual se refere João. Encontro apoio para essa afirmativa no competente seguro INERC, que reproduzo, por tradução, do inglês. O apóstolo que nos evangelhos canônicos e na tradição ocidental é usualmente chamado simplesmente de Tomé ou Tomé Dídimo, figura, na tradição oriental e especialmente em autores ou obras de língua e origem siríacas, ter sido chamado Judas Tomé. Mas não é assim tão fácil livrar-se das complicações que envolvem a figura de Tomé. Em João 20, 24, ele figura como discípulo da dúvida, o que desejava testar pessoalmente as chagas de Jesus para convencer-se da ressurreição. A cena é montada, segundo Loisy, para demonstrar a realidade material, e, ao mesmo tempo, imaterial, da ressurreição a um apóstolo cético, tido por ausente quando da aparição anterior. Não há como fugir a essa característica de montagem deliberada, no sentido de que era preciso deixar à posteridade registro convincente de que a ressurreição passara pelo teste do ceticismo de um dos próprios apóstolos. É preciso observar, contudo, que fenômenos semelhantes de seres desmaterializados que penetram em recintos fechados e se rematerializam no seu interior têm sido testemunhados por cientistas confiáveis e competentes, como Aksakov e Leon Crookes, para citar apenas dois deles. O problema não está, pois, em verificar a materialidade e desmaterialidade de Jesus. O âmago do problema está na comprovação de uma realidade pouco conhecida ou admitida ainda hoje: a sobrevivência do ser humano em um corpo energético, após abandonado à decomposição corpo físico, do qual se separou pela morte. O objetivo da enxertia textual, portanto, não é, ou não é somente, o de testemunhar a sobrevivência de Jesus à morte na cruz, mas criar condições para que ele fosse reconhecido por um dos apóstolos como Deus. Isto é que é inaceitável, não a realidade da sobrevivência e a consequente manifestação dele em sua forma imaterial rematerializada. Este seria o papel de Tomé, o Dídimo. Já sabemos, contudo, que o nome dele escrito dessa maneira é uma redundância, porque tanto Tomé como Dídimo querem dizer a mesma coisa, gêmeo. Novamente em 11,16, ainda em João, encontramos a notícia de que Tomé, chamado Dídimo, disse então aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com ele. Em 14:5 a referência é apenas a Tomé, pura e simplesmente, sem explicativos. Tomé lhe diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Finalmente no mesmo capítulo 14, versículo 22, esta referência, Judas, não Iscariotes, lhe diz: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? 3 vezes é interrompida com perguntas à prédica de Jesus no capítulo 14, uma vez por Tomé,
Simplesmente, como vimos no versículo 5, outra vez por Filipe, que pede a Jesus que lhes mostre o Pai, e, pela terceira vez, por Judas, não Iscariotes. Ora, este Judas é precisamente Dídimo ou Tomé, como temos visto insistentemente neste estudo. Portanto, a despeito de toda essa deliberada turbulência armada em torno de Tomé Judas Dídimo, o Tomé da dúvida seria Judas Tadeu. Portanto, o autor do Evangelho copta de Tomé é Judas Tadeu, irmão de Tiago, o justo, e de Jesus. O que nos leva de volta a uma pergunta já formulada anteriormente. Quem é o outro Tomé que figura nas listas apostolares que passou a tradição como dubitativo? Aquele que precisou testar o corpo de Jesus para se convencer de que ele havia, de fato, ressuscitado. Judas Tadeu, a crer-se nos documentos de Nag Hammadi, instruído pessoalmente por Jesus quanto aos aspectos secretos dos ensinamentos, não poderia rejeitar de maneira tão veemente o fenômeno da sobrevivência de Jesus à morte na cruz. Isso não quer dizer que aceito pelo seu valor nominal, como válida e autêntica, a cena toda em que Tomé é satisfeito em sua curiosidade quando o Cristo ressurreto se deixa tocar por ele. Pode ser até que exista nisso um núcleo de verdade, mas que Tomé se tenha ajoelhado e proclamado ali mesmo a divindade do Cristo é inaceitável. Isso, porém, são aspectos outros que são apenas lembrados aqui. O que nos importa para o momento é marcar esta posição, a de que Judas Tadeu, chamado Dídimo, era irmão de Tiago e de Jesus e a quem figura como autor do Evangelho de Tomé, cujo texto em copta foi encontrado em Nag Hammadi. O apóstolo conhecido, nos canônicos, como Tomé, ao que tudo indica, é outra pessoa. É preciso referir, ainda, que Gilabert propõe a hipótese de serem Judas Tadeu, o Dídimo e Judas Iscariotes a mesma pessoa, com base, a seu ver, no introito do Evangelho de Tomé. Sua tese, porém, é insustentável, à vista da afirmativa de João, 14,22, segundo a qual não se trata de Judas Iscariotes, e sim o Dídimo, quando Judas ali mencionado pergunta a Jesus por que ele se manifesta a nós e não ao mundo. Quanto à vinculação de parentesco com Tiago e Jesus, algo ainda persiste por esclarecer-se. Que são irmãos não parece contestável, mas de quem Judas Tadeu seria gêmeo? De Jesus ou de Tiago? Em Atos de Tomé, capítulo 39, o apóstolo estaria pregando, quando foi interpelado da seguinte maneira: irmão gêmeo do Cristo, apóstolo do Altíssimo e co-iniciador da palavra oculta do Cristo, tu que recebeste seus ensinamentos secretos. Em O Livro de Tomé, o atleta, também da biblioteca de Nag Hammadi, duas novas referências indicam Tomé, ou seja, Judas Tadeu, como irmão de Jesus. Não fica excluída a possibilidade de ser a expressão irmão gêmeo, como querem alguns, apenas forma enfática de marcar um relacionamento fraterno, no qual Judas teria figurado como autêntico alter ego de Jesus, não, porém, como seu gêmeo. Isso, embora compreensível nos textos gnósticos, não se justificaria em João, que o chama de Dídimo sem lhe atribuir qualquer vinculação especial com Jesus ou destaque em relação aos demais apóstolos. É compreensível a cautela com que os eruditos especializados no estudo dos manuscritos gnósticos estejam tratando esse delicado aspecto da questão. Ninguém ignora o impacto que a confirmação de vínculos tão estreitos de parentesco entre Jesus e dois de seus discípulos ou continuadores acarretaria às estruturas doutrinárias do cristianismo contemporâneo nas suas várias denominações e tendências. Há inevitáveis implicações sobre dogmas vitais da teologia tradicional, da qual as diversas igrejas não podem abrir mão, sem dramáticas consequências. Seja como for, as manipulações com o nome de Judas Tadeu nos textos canônicos assumem aspectos inexplicáveis, para não dizer estranhos, quando se pensa que Dídimo e Tomé não são, a rigor, nomes próprios, mas sinônimos destinados a qualificar um grau de parentesco,
realidade da qual os formuladores de dogmas vêm fugindo há cerca de milênio e meio, mas que os achados de Nag Hammadi como que atiram dramaticamente as manchetes. Escrevia Lures, Cristianismo, a mensagem esquecida, que um dos aspectos mais bem documentados da sumária biografia de Jesus é a evidência de que ele teve irmãos. Em verdade, são 4 homens e 2 mulheres, pelo menos. Seria temerário, a esta altura, afirmar que Jesus e Judas Tadeu, conhecido como Tomé, no Oriente, tenham sido irmãos gêmeos, mas está parecendo cada vez mais difícil refutar que tenham sido irmãos consanguíneos, pois assim informa claramente o material disponível, tanto os canônicos, a despeito das manipulações de Jerônimo, como os gnósticos e outros apócrifos. Como diz Eneque, o Novo Testamento fala sem hesitação ao comentário dos irmãos de Jesus, de modo que devemos pensar em irmãos mesmo. Lucas 2:7 qualifica Jesus como primogênito, admitindo outros a seguir. 2. O difícil acesso ao texto. Quanto ao Evangelho de Tomé, especificamente, algumas observações introdutórias são desejáveis, ainda que difícil uma colagem do amplo material que sobre ele vem se acumulando nos últimos tempos. O segundo volume do livro do professor Poesch, por exemplo, com mais de 280 páginas, fora os índices, cuida exclusivamente do documento atribuído a Tomé. O erudito pesquisador francês ainda colocou um subtítulo modesto que denuncia a vastidão do projeto, Esquisse-Dune Interpretation Systematique, isto é, apenas um esboço de interpretação sistemática. Esboço. Mas não é só pela amplitude que se caracteriza o trabalho de avaliação dos preciosos textos gnósticos em geral e do Evangelho de Tomé em particular. É também pelo alarido provocado pela multidão de especialistas que se concentrou no exame desses documentos. O choque de opiniões tornou-se inevitável e contribuiu mais para dificultar a desejada avaliação do que para facilitá-la. Como vimos alhures, Gilabert queixa-se do problema, ao comparar algumas posturas pessoais dos eruditos, em capítulo que intitulou caracteristicamente como Erros da Crítica. Após permanecer durante 16 séculos soterrado e ignorado, mas livre de manipulações, eis que o escrito de Tomé em poucos decênios já se encontra sobrecarregado de comentários, sacudido em todos os sentidos, classificado, catalogado, indexado como se desejassem esvaziá-lo de toda a substância viva. Um bando de aves de rapina teria baixado sobre texto que até recentemente mantinha-se virgem de nossas pretensiosas elucubrações, queixa-se Gilabert. Em diferentes abordagens, Eneque alerta para a extrema complexidade dos problemas suscitados pela documentação de Nag Hammadi, que ele considera de imensa importância, o que chega a ser inesperado na habitualmente despojada linguagem dos eruditos. No seu entender, tais problemas estão por resolver, mesmo porque o próprio texto não se encontra ainda estabilizado numa tradução definitiva, além de mutilações irrecuperáveis como falta de palavras, frase e até de páginas inteiras. Quanto ao trabalho mais delicado da interpretação, é de prever-se muito debate e desencontro até que as opiniões consensuais comecem a cristalizar-se. É claro que cada um desses comentaristas levará para o seu trabalho os modelos intelectuais a que está habituado e nos quais confia. Nem poderia ser de outra maneira. Sem a mínima pretensão de entrar nessa disputa entre os pesos pesados da cultura internacional, aproximo-me dos textos gnósticos como escritor interessado na divulgação desses preciosos achados apoiado em convicções pessoais minhas acerca da realidade espiritual. Penso mesmo que a avaliação do conteúdo dos papiros de Nag Hammadi é trabalho impróprio para mentes programadas pelo materialismo filosófico. Eneque adverte, por exemplo, que, já no preâmbulo, o Evangelho de Tomé autodefine-se como um documento esotérico para assim ser considerado. Está certo, mas não é apenas isso.
As falas atribuídas a Jesus pressupõem realidades que pouco espaço têm ocupado na especulação da erudição internacional, como sobrevivência do ser, intercâmbio entre vivos e mortos, vidas sucessivas, causa e efeito, imortalidade, e, logicamente, existência da alma, além de outras. Vimos alhures neste livro dificuldades de Puech com palavras como anjo e profeta, ou de Gilabert com a visão pauliniana da ressurreição. Não que Puech ignore o sentido desses termos, claro, como experimentado linguista que é, com acesso até ao copta, mas porque o uso da palavra profeta como médium ainda constitui campo minado no meio acadêmico, tanto quanto anjo, agelos, no sentido de espírito ou entidade manifestante. A simples admissão da terminologia nesse sentido suscita implicações que a erudição internacional ainda não está preparada para assumir. Ou não quer. Escassamente mencionada pelos comentaristas é a doutrina da reencarnação, que, a uma leitura mesmo superficial dos textos coptas, mostra-se relevante para entendimento do gnosticismo e figura, explícita ou implicitamente, nos seus escritos. O termo aparece timidamente no índice remissivo de Puech, e está ausente no da doutora Pageus ou de Gilabert. Mesmo em MacGregor, convicto da realidade das vidas sucessivas, figura apenas em uma chamada no seu livro. Como em toda a tradição esotérica, os ensinamentos contidos nos papiros de Nag Hammadi em geral e no Evangelho de Tomé em particular são guardados atrás de símbolos e imagens secretas ou iniciáticas que somente se revelam na plenitude de seu sentido àqueles que dispõem das chaves específicas para penetrar-lhes o entendimento. Se tais chaves são importantes para os demais documentos, para o Evangelho de Tomé tornam-se indispensáveis, em vista da construção mesma do texto que, além de esotérico, é sumário, quase telegráfico, espécie de lembrete para ser desenvolvido por pessoa bem informada dos enigmas e mistérios abrigados nos 114 logia. É de supor-se que tais explorações fossem praticadas oralmente diante de grupos ou de indivíduos isolados com um mínimo de preparo para recebê-las e entendê-las, como sempre ocorreu na técnica da transmissão de conhecimento entre mestre e discípulo. Podemos ilustrar essa informação com a breve introdução do Evangelho de Tomé e o seu primeiro logion que estão assim redigidos. São estes os ensinamentos secretos que Jesus, o vivo, disse que Dídimo Judas Tomé escreveu. 1. E ele disse: aquele que descobrir a interpretação destas palavras não experimentará a morte. Como se observa, o próprio texto se põe como secreto, ou seja, fora ou à margem dos ensinamentos normais do Cristo a um grupo menor de pessoas com preparo suficiente para entendê-lo. Mas porque Jesus vivo é entendido como viva não a pessoa que está necessariamente acoplada a um corpo físico, ou seja, vivendo uma existência carnal, mas aquela que alcançou o elevado estágio evolutivo de conhecimento e conscientização de sua origem e destinação em Deus. Ou, ainda, em terminologia gnóstica, um ser pneumático, espiritual, libertado do ciclo tantas vezes repetido das reencarnações. A existência do Evangelho de Tomé não era ignorada antes do achado de Nag Hammadi, em 1945. Enek menciona as citações encontradas nos escritos de Hipólito, aí por volta do ano 230 da era cristã, tanto quanto em referências e pequenas transcrições contidas em outros documentos dos primeiros séculos, além de fragmentos esparsos e mutilados que tornaram impraticável uma reconstituição confiável dos textos. Acha esse autor que há diferentes redações para o material, que não se livrou das inevitáveis modificações, interpolações e amputações introduzidas por copistas ou editores em diversas épocas. Na sua opinião pessoal, a redação primitiva do texto deve ser colocada aí pela altura do ano 140, ou talvez, um pouco mais tarde. É claro, porém, que mesmo esse texto primitivo resultou de material preexistente escrito e, no dizer insistente de Gilabert,
principalmente oral. O professor Kispel, outro dos especialistas da primeira hora, entende, segundo lemos em Eneque, que o Evangelho de Tomé teria sido elaborado em cima de uma tradição independente dos sinóticos, que talvez se reporte ao Evangelho dos Hebreus. Há quem admita a possibilidade de sua identificação